Vocês já repararam como aqui no Brasil a lei parece valer só quando convém a quem está no poder? Porque o que está acontecendo agora com o nosso presidente ainda, para nós, Jair Bolsonaro, não é apenas uma disputa jurídica. Isso aí é algo muito maior. É uma demonstração clara de como as decisões judiciais elas podem ser usadas como instrumento político. A gente tem visto aí nos últimos dias o ministro Alexandre de Moraes, né? Sempre ele. A gente viu que ele rejeitou mais um recurso da defesa do Bolsonaro. Quando chegou esse pedido, ele chamou, aliás, ele decidiu, né, que esse pedido era um pedido apenas protelatório, como se fosse apenas uma tentativa de atrasar o processo. Mas aqui vai surgir a primeira pergunta importante. Desde quando que um recurso virou crime? A defesa usou um instrumento previsto em lei, que são os chamados embargos infringentes. Pode até existir uma jurisprudência do STF dizendo que só cabem esses recursos quando há dois votos divergentes. Mas jurisprudência não revoga a lei e o direito de recorrer ele continua existindo. E ponto final. É o direito à ampla defesa. Bom, o que a gente tem que deixar claro é que não cabe ao juiz decidir quais são os recursos que a defesa pode ou que não pode usar, com base nas conveniências políticas do tribunal, no caso o STF, que não deveria nem ser um tribunal político, e sim um tribunal jurídico, né? Isso fere totalmente o devido processo legal. Mas o ponto mais grave nem é esse. O ponto mais grave é o silêncio, porque existe um pedido formal de prisão domiciliar parado lá na mesa do ministro, do Alexandre de Moraes. Um pedido que não foi analisado. Ele nem foi deferido e nem foi negado. Ele foi simplesmente ignorado. E aqui a gente está falando de uma pessoa com sérios problemas de saúde. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem um histórico de complicações graves decorrentes lá da facada, em Minas Gerais. Eh, são complicações, né, que ele já passou por múltiplas cirurgias, além de enfrentar um câncer de pele. Ou seja, isso não é uma opinião política, isso é um fato médico. A pergunta é bem simples: qual a justificativa para não analisar esse pedido de prisão domiciliar? A prisão domiciliar, ela não vai significar liberdade, ela não significa impunidade. Ela significa permitir o tratamento médico adequado e condições humanas mínimas a quem merece. Algo que qualquer Estado, no caso, qualquer Estado democrático, né, que se diga democrático, deveria garantir. Mas, segundo a análise apresentada, eh, existe aí um cálculo político por trás disso tudo. A ideia seria manter o Bolsonaro preso até depois das eleições de 2026 para, digamos, neutralizar a influência política dele, já que a gente sabe que o Bolsonaro, embora esteja preso injustamente, mas embora ele esteja preso, ele ainda é a maior influência do campo da direita em nosso país. Bom, se isso for verdade, né, ou seja, e os indícios apontam nessa direção, a gente está diante aí de algo extremamente grave, porque aí a gente já não está falando mais de justiça, a gente está falando de uma estratégia eleitoral que é travestida de decisão judicial. Quando a gente percebe que a saúde de alguém vira essa moeda política, algo está profundamente errado aí. Bom, o judiciário ele não pode agir como um ator político, embora seja o que o STF faz diuturnamente. Bom, o judiciário ele não pode escolher quando aplicar a lei com base nas conveniências ideológicas. E não pode usar o tempo, né, como uma arma para desgastar, como uma arma para punir ou então para silenciar adversários.
Bom, o que a gente tem que denunciar é justamente isso, essa procrastinação deliberada, né, essa demora proposital que vai colocar a saúde do Bolsonaro em risco para atender a interesses que não têm nada a ver com justiça e não tem nada a ver com humanidade. No fim das contas, fica uma reflexão. Se isso pode acontecer com o ex-presidente da república, que tem uma visibilidade internacional, o que não pode acontecer, então, com um cidadão comum, hein? Essa não Isso aqui não é uma discussão sobre gostar ou não de Bolsonaro. Tem quem goste, tem quem não goste. Isso é uma discussão sobre o Estado de Direito. Quais são os limites do poder e o respeito à lei. E quando esses limites são ultrapassados, todos perdem.